Entre as várias formas de ataques virtuais, os malwares desempenham um papel perigoso para a segurança da informação. Trata-se de um malware projetado para se espalhar de um computador para outro sem ação do usuário, que é o chamado worm, o verme. O worm, pessoal, ele é um tipo de malware que a gente chama de verme, certo? Então, primeira coisa, ele é um programa malicioso, ele é um tipo de malware. Observa, se propaga automaticamente pelas redes de computadores, enviando cópias de si mesmo de computador em computador naquela rede, explorando o que a gente chama de vulnerabilidades, que são falhas no sistema, para se propagar de computador em computador e deixar aquela rede extremamente lenta. E os computadores da rede também começam a operar de forma muito lenta. Inclusive eu trouxe aqui uma ilustração para facilitar o entendimento. Observe essa imagem. Aqui eu tenho uma rede de computadores, aqui tem o worm, que é o verme, e agora ele vai se propagando, observa, criando cópias do seu código malicioso e vai se colocando em outros computadores. Por isso que aqui, quando a questão dizia trata-se de um malware projetado para se espalhar de um computador para outro, sem ação do usuário, é o worm, é o verme. Por que sem ação do usuário? Porque ele faz isso explorando falhas, vulnerabilidades e realiza uma propagação automática. Considere que o técnico em informática de certa instituição ficou encarregado de configurar em um setor específico um computador com o sistema operacional Microsoft Windows 11, configuração padrão, idioma português Brasil. Na especificação da demanda, seu supervisor imediato o instruiu para acessar o editor de registro. Para acessar o editor de registro, ele pode utilizar regedit. Esse é o chamado editor de registro do Windows. E ele é uma ferramenta gráfica que permite não só visualizar, como também editar o registro do Windows. E o registro, na verdade, é um banco de dados hierárquico que vai armazenar as configurações do sistema operacional Windows e também configurações de aplicativos instalados, certo? Então vem comigo, ó, tecla de logotipo do Windows mais R. Aí aparece essa caixa de diálogo chamada executar. Aqui nós vamos digitar regedit e logo depois de digitar regedit nós vamos clicar em OK. E agora aparece então, como vocês estão observando aí na tela, o chamado editor de registro do Windows. Para acessar o editor de registro, ele pode utilizar, lembra? É tecla de logotipo do Windows mais R, depois regedit e depois clica em OK. Por isso, nossa resposta, a letra B. Considerando o sistema operacional Windows 11, configuração padrão, idioma português Brasil, analise a situação hipotética sobre comandos que podem ser utilizados no prompt de comando. Carlos pode empregar o comando dir. No meu caso aqui, por enquanto eu estou dentro do diretório teste, que pertence à unidade C. E eu gostaria de saber qual é o conteúdo deste diretório, quer dizer, dessa pasta chamada teste. Então eu quero listar o conteúdo desse diretório, eu quero listar os arquivos que estão dentro dessa pasta. Para isso é que nós usamos o comando dir. Observa, se agora nesse momento eu digitar dir, que é o que eu fiz ali, ó, acabei de digitar dir dentro do prompt de comando. O que ele vai fazer quando eu der enter? Ele vai mostrar, vai listar o conteúdo deste diretório, quer dizer, o conteúdo dessa pasta. Então eu vou dar enter e agora olha lá, ele listou todo o conteúdo que tem dentro desta pasta chamada teste. Quer dizer, listou os arquivos que estão aqui dentro. Então é isso que faz o comando dir. Então agora nós podemos voltar na questão para dar aí a resposta, porque perguntava exatamente isso, falava sobre situação hipotética e dizia, Carlos pode empregar o comando dir para realizar o quê? E a letra C disse, para listar os arquivos de um diretório. Aí está perfeito, de fato esse é o gabarito e a resposta da questão. Se o técnico em informática configurar o computador A com o endereço IPv4 192.168.1.1 e o B com 192.168.1.2, podemos afirmar que a conexão funcionará normalmente, pois os endereços são da mesma classe e os computadores estão identificados de forma distinta, que significa diferente, né?
Certo ou errado? 3 blocos do espaço de endereçamento IPv4 que são reservados para uso em redes privadas. Dentro da classe A, para uso em rede privada, vai de 10.0.0.0 até 10.255.255.255. Na classe B, o reservado para redes privadas vai de 172.16.00 até 172.31.255.255. E na classe C, que é o que a gente tem lá na questão, os reservados vão de 192.168.00 até 192.168.255.255. Primeiro, a gente vê que ele identificou cada computador, o computador A e o computador B, com o IPv4, atribuindo 192.168.1.1 e o outro 192.168.1.2. Isso é endereçamento IP da classe C, reservado para rede privada. Portanto, os dois pertencem à mesma classe, que é a classe C, e são identificados de forma distinta, porque um termina com 1.1 e o outro termina com 1.2. Então está certíssima a questão. O técnico de redes de computadores possui 2 switches da mesma marca e com o mesmo número de portas. Considerando que ambos os dispositivos são de tecnologia moderna, para ofertar mais portas disponíveis para a rede, o técnico em informática poderá realizar lacuna de switches. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Dispositivo de rede conhecido como switch. Eu tenho o switch como um ponto central de conexão dessa minha rede. E vamos observar esse computador de baixo aqui enviando dados para um outro computador. Percebe que então aqui o switch conecta esses vários computadores e esse computador de baixo envia o sinal e o switch recebeu o sinal e enviou somente para o computador de fato ao qual os dados se destinam. Vamos falar sobre a possibilidade de empilhar switches. Basicamente é colocar um switch em cima do outro, de fato empilhar esses switches em um rack de switches, né? E permitir que esses switches se conectem entre si, para que eles funcionem como se fosse uma única unidade. Vários switches estão empilhados e é claro que existe um padrão de conexão para que eles funcionem como se fosse um switch só. O técnico em informática poderá realizar um empilhamento de switches. É empilhamento que nós temos ali na letra D de Dinamarca.